Seja bem-vindo à primeira edição desta semana do seu Boletim Leão Group. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente aqui do escritório da Leão Group em Orlando, na Flórida, e você acompanha comigo a partir de agora as principais notícias de imigração e negócios no seu Boletim Leão Group. E eu quero compartilhar com você logo após a vinheta a primeira notícia desta semana. O complexo de entretenimento Disney Springs anuncia a sua reabertura aqui em Orlando. Fique comigo e acompanhe essas e outras notícias no seu Boletim Leão Group. E eu começo o boletim dessa semana com uma ótima notícia, sobretudo para o setor de turismo. A gente que tem vivido aí tempos de pandemia e isolamento social, pelo menos aqui na Flórida, o plano de reabertura de todo o estado, que está na fase 1, começa já a surtir efeitos, inclusive com datas de reaberturas, como é o caso do complexo de entretenimento e compras Disney Springs. Você que já veio a Orlando sabe bem que a Disney mantém aqui um grande calçadão cheio de lojas, enfim, um comércio muito variado, além de restaurantes também, que atrai milhares e milhares de pessoas todos os dias e que está fechado nesse momento em função da pandemia de coronavírus. Portanto, a partir do próximo dia 20 de maio, a Disney está anunciando a reabertura com algumas medidas, é claro, de distanciamento e outros protocolos de saúde, mas a reabertura do complexo de entretenimentos e compras Disney Springs. Uma ótima notícia para você que sonha retornar a Orlando e para você que vive aqui na Flórida e que sabe da importância desse lugar para a economia local, para a economia americana, inclusive. Portanto, a gente começa aí a avançar na fase 1 de reabertura de todo o estado e essa é, sem dúvida alguma, a principal e mais positiva notícia desse primeiro momento ou dessa primeira edição do seu Boletim Leão Group. E a gente chega agora com a segunda notícia que vem do norte aqui dos Estados Unidos, mais especificamente de Massachusetts, onde o despejo está proibido e a procuradora diz que vai punir proprietários que ameaçarem inquilinos. É isso mesmo, a procuradora-geral de Massachusetts, Maura Healey, emitiu um comunicado para garantir que proprietários e inquilinos estejam cientes de suas obrigações e direitos legais durante esta crise de saúde pública provocada pelo coronavírus, à luz de uma nova lei que proíbe temporariamente despejos em Massachusetts. Ela disse: as famílias de todo o estado sofreram enormes dificuldades financeiras durante esta crise e precisam saber que não serão expulsos de suas casas. Disse: meu escritório está fazendo tudo o que pode para monitorar e prevenir despejos ilegais durante estes tempos incertos. O comunicado acontece após uma crescente preocupação sobre proprietários de imóveis que tentam contornar o processo judicial e remover à força os inquilinos através de despejos de autoajuda, com o apoio, inclusive, de policiais. Ela afirmou que é ilegal ameaçar, intimidar ou coagir um inquilino a fazê-lo sair da propriedade, inclusive ameaçando de denunciá-lo às autoridades de imigração. Ela disse ainda que essa proteção se aplica a todos. Fica então aí a notícia e também o alerta, a orientação para que você que é inquilino, que está vivendo hoje aí na região de Massachusetts, tem tantos brasileiros que residem, trabalham e vivem há tantos anos nessa região do país, e se você está enfrentando dificuldades e se encontra nessa situação, é importante que você tenha primeiro a informação e depois que você possa procurar, inclusive, os seus direitos para resguardar nesse tempo de crise provocado pelo coronavírus, que você continue vivendo no lugar onde você está até que toda essa crise seja superada. Portanto, entre em contato para mais informações com as autoridades aí de Massachusetts e do condado onde você vive ou da cidade onde você vive, para que você continue seguindo na direção da superação da crise e para que a legislação que está em vigor, apesar de temporária, está em vigor, ela seja aplicada também ao seu caso.
Olha, o coronavírus provocou o cancelamento da principal festa brasileira aqui nos Estados Unidos. A Brazilian Day foi cancelada este ano e a organização do evento, no entanto, já anunciou a data para o próximo ano. Em 2021, 5 de setembro é a nova data para a realização dessa, que é a principal festa que reúne milhares de brasileiros em Nova York, sempre com a participação de artistas renomados. Portanto, fica aí uma nota triste registrada aqui no nosso boletim da Leon Group, em função de tudo aquilo que temos vivido por conta dessa crise, dessa pandemia provocada pelo coronavírus. No entanto, a gente sabe também que a organização do evento já está trabalhando para fazer que ano que vem o evento seja ainda maior e a festa venha retomar não só a sua grandeza em número de participantes. Ano passado a edição reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, mas que também possa ser uma grande festa de celebração da vida, porque todos nós estamos aí enfrentando juntos esse momento de crise, esse momento de uma crise que é econômica, mas provocada por uma crise de saúde pública, e que em 2021 possamos aí estar enchendo as ruas de Nova York e celebrando juntos um novo momento na história, uma virada de página após toda essa crise do coronavírus. Então, a Brazilian Day, em setembro de 2021, dia 5 de setembro, fica sendo a nova data oficial, pelo menos até então, para a organização do evento colocar na rua tudo aquilo que vem fazendo com tanta maestria ao longo de mais de 34 anos. Olha, o prefeito de Miami quer suspender os voos entre Miami e o Brasil. Na semana passada, ao receber na Casa Branca o governador da Flórida, Ron DeSantis, o presidente Trump perguntou se seria necessário suspender os voos entre o estado e o Brasil. A hipótese, porém, já havia sido levantada ao presidente antes por outro republicano, o prefeito de Miami, Francis Suárez. Escute o que ele disse. O Brasil é, obviamente, um dos locais com um grande número de infectados, disse Suárez em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Eu disse, segundo ainda o prefeito, eu disse há um tempo que deveríamos suspender os voos de todos os lugares que têm alta concentração de infectados. E isso inclui os voos que saem de Miami também. Se restringirmos os voos dos lugares com muitos casos de Covid-19, diminuímos as chances de trazer o problema de fora. Portanto, fica aí um importante alerta e a gente precisa acompanhar isso de perto, porque há a intenção do prefeito, a gente sabe que essa não é uma decisão unilateral dele, mas é uma pressão política do prefeito de Miami, Francis Suárez, em interromper, pelo menos ao longo desse momento em que o Brasil está vivendo aí, talvez o seu pico também de contágio do coronavírus, interromper os voos entre o sul da Flórida, entre Miami e o Brasil. E isso naturalmente afetaria diretamente tanto o turismo como também negócios. Afinal de contas, nós temos empresas, empresários, empreendedores brasileiros que vêm do Brasil para cá por conta de terem negócios aqui e outros que estão aqui e que têm negócios no Brasil. Então é uma notícia que a gente precisa ficar atento e precisa acompanhar de perto. Se houver alguma outra informação nesse sentido, você vai acompanhar diretamente aqui do Boletim Leon Group. E eu termino nessa primeira edição do Boletim Leon Group dessa semana com uma importante notícia sobre associativismo, isso mesmo. Com 300 empresas associadas, o Recomendo Business Network intensifica suas reuniões online durante a pandemia. Nascida nos Estados Unidos e com grupos formados em Portugal e também no Brasil, a principal organização de networking empresarial brasileira fora do Brasil não paralisou suas atividades e está fomentando, através de conferências online, negócios entre seus associados. A ideia é, segundo a diretoria do Recomendo, ajudar os associados a vencerem juntos essa crise. Portanto, se você tem uma empresa, você vive aqui nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou ainda no Brasil, e não conhece essa metodologia de associativismo, de networking empresarial, eu quero indicar a você que ligue para 407-906-1019, é o telefone da equipe, né, de atendimento do Recomendo, para que você consiga aí fazer parte de um dos grupos e também assistir às conferências online que estão sendo realizadas. E nesses locais, nesses ambientes, ainda que virtuais, os negócios são promovidos e são fomentados entre os próprios associados. E nesse momento de crise, nesse momento de distanciamento social e nesse momento em que muitas empresas estão com as suas portas fechadas, esse network
networking pode significar a sobrevida do seu negócio. Portanto, entre em contato com o Recomendo Network e que você consiga aí entender a metodologia e participar desse movimento que até agora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, só nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 5 anos, quase 20 milhões de dólares foram fomentados entre os membros dos grupos a partir das indicações que são feitas pelos membros de cada um desses grupos que se reúnem semanalmente no Recomendo. Fica aí uma dica bastante importante para você vencer e superar esse momento de crise com o seu negócio. E essa foi a primeira edição do seu Boletim Leão Group aqui desta semana. E eu quero, além de incentivar você a curtir e compartilhar esse vídeo, que você também se inscreva no canal do Leão Group, acione o sininho das notificações para que você seja avisado cada vez que nós subirmos vídeos novos, conteúdo novo, tudo para te informar com credibilidade, com informação de confiança, inclusive para ajudar você na hora de tomar a sua decisão se você está sonhando e planejando migrar para os Estados Unidos. Portanto, nos acompanhe também nas redes sociais para que você consiga receber e possa receber e interagir conosco ao longo de toda a nossa caminhada. Afinal de contas, a equipe da Leão Group está preparando muitas novidades, tem muita coisa boa vindo por aí e eu tenho certeza que tudo isso vai de alguma forma contribuir e ajudar você na hora de decidir migrar para os Estados Unidos ou quem sabe ter um negócio seu aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, aqui é a terra da oportunidade e você, quem sabe, sonha aí em construir e vivenciar o seu sonho americano. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!